Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, domingão. E aí, me contem como está sendo o domingo. Tudo certo? Tudo na santa paz, na alegria? Já foram rezar, orar, falar com Deus? Bora lá. Hoje eu tenho um desafio para mim e para vocês, que é a gente sair dessa live hoje com a ideia da construção de um produto de alto ticket. É muito importante eu te dizer que você precisa ter já feito os exercícios das outras lives que eu passei anteriormente. Definição do cliente ideal, definição da oferta, definição da transformação que você causa nos seus alunos, certo? Ter uma oferta tangível, que não seja muito genérica, não ter um cliente ideal genérico, certo? Então, se você não assistiu aquelas outras aulas ali, eu recomendo que você assista, porque aqui eu talvez não vá dar tempo de entrar nos conceitos que eu entrei antes, tá? Então, eu vou direto ao ponto e vou ensinar vocês como nós vamos construir uma mentoria de alto ticket. Por que é importante essa aula hoje? Porque eu fui nos outros dias só simplesmente te dando os conceitos, né? Porque não tem como do nada você chegar aqui e criar um produto. Mas é muito importante que você entenda que a partir de agora, na semana que vem, a gente vai entrar em funis high tickets. Tá? Então a gente vai entrar nos funis. Que esse é o processo mais importante, né? O funil e a venda, na minha versão, na minha opinião, na minha metodologia e dentro da Imperium High Sales, eu tenho uma mentoria de alto ticket que se chama Imperium High Sales. O que a gente faz lá? A gente ajuda você a vender, certo? E eu decidi focar a mentoria no processo de vendas e processo comercial. Sabe por quê? Porque essa era a minha maior dor em todas as mentorias que eu comprei. Na grande maioria, os meus mentores ou as mentorias que eu comprei, elas falavam de muitas e muitas coisas do marketing digital e eu não conseguia executar tudo, certo? Eu não conseguia pensar no Instagram, no tráfego, no posicionamento, na arte, fazer publicação todos os dias e fazer live todos os dias, aquela coisa louca e ainda pensar eu mesmo ser um gestor de tráfego e fazer aquilo de forma não muito profissional e sem ter verdadeiramente nenhuma ajuda, né? Porque eles só dão o conceito e aí a partir de uma aula num conceito você vai lá e constrói o que você acha que é, mas não tem ninguém para te olhar depois, né? Então a maioria das mentorias fazem isso. Por isso que eu não recomendo você comprar uma mentoria de baixo ticket, onde você não tenha a atenção e um tempo dedicado de um mentor para olhar o teu produto. Por quê? Porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que vai fazer você acelerar no digital, é isso que vai fazer você usufruir realmente da experiência de um mentor. Porque, gente, não adianta, né? Eu tenho um mentor que fala um monte de aula gravada, mas que na prática eu não tenho como diretamente, às vezes, esclarecer uma dúvida. E tem muitos cursos aí que são vendidos por grandes players, que são completamente gravados, né? E alguns deles oferecem também o Hot Seat, tá? O Hot Seat ele já é um componente da mentoria High Ticket. Tá? Lembra que lá atrás não tinha isso, né? Lá atrás os cursos eles eram simplesmente gravados e boa sorte, meu irmão. Boa sorte. Ô Dé, tudo bem com você? Déia, que bom, obrigado. Ó, minha sobrinha passando aqui para desejar um ótimo dia. Obrigado, amada. Você tá bem? Família tá bem? E você, como que tá? Já entrou no digital ou não? Você trabalha com TI, né? TI é uma coisa boa, viu? Então, presta atenção. Então, muitas vezes nessa jornada, a gente quer começar, mas quer começar de qualquer jeito. E a gente começa sendo extremamente amador. E os primeiros passos, eles são importantes. É legal você comprar uma mentoria de introdução, é legal você comprar
uma mentoria de marketing digital para você entender, né, como que a coisa funciona. Só que tenha ciência e noção que talvez você não vai ter o resultado. E na maioria das vezes aquele mentor vai estar te prometendo que você vai se tornar milionário em 3, 4 meses, vendendo um produto de R$30, R$400, R$497. O cara vai te forçar a fazer a gravação de um curso gratuito. Você tem que gravar, editar, jogar na plataforma. Meu Deus, muita gente comete o absurdo ainda de contratar empresas para gravar esses cursos e lançar depois. Sabe qual é o risco que você corre disso? Você não vender nenhum. Você sabe por quê? Porque você não entendeu exatamente qual é. Primeiro, você não definiu um cliente ideal power, que possa pagar pela sua mentoria. Você não entendeu muito bem quais são as dores desse cliente. Você não entendeu as necessidades que eles têm, certo? Então, na maioria das vezes, você criou uma coisa que foi da onde? Da sua cachola, da tua cabecinha. E você se achou um cara foda demais, porque agora eu sou um especialista deste assunto. Eu trabalhei 30 anos nessa área. Então, eu consigo fazer uma coisa. Aí você comprou a mentoria de alguém, o cara falou assim, vai lá e grava 10 aulas. Aí lá, vai lá e grava 10 aulas conforme aquilo que tu sabe. Só que quando, né, você vai aí pro digital e você tenta vender esta mentoria, você não vende. Quantas pessoas você conhece que já fizeram isso? Criou um monte de coisa no digital, curso, subiu e não vendeu. Quantas? No mínimo uma pessoa. No mínimo você mesmo, no mínimo 2, 3, 4, 5, 6, 10 pessoas. Eu conheço um monte. A maioria dos meus alunos, na maioria das vezes, eles já fizeram isso e entendeu que não deu certo. E aí agora eu vou começar a entrar aqui na questão técnica de o porquê que não deu certo, né? Porque as pessoas não compraram esse produto. Porque quando você construiu o produto, você primeiro talvez tenha construído ele a partir de uma necessidade ou de um conhecimento básico que era o teu próprio conhecimento. Em nenhum momento você fez um teste ou você perguntou para os seus alunos. Por isso que a primeira coisa que nós temos que fazer, e eu não recomendo você gravar um curso antes de ter os seus primeiros alunos. Primeiro você cria uma oferta, tá bom? Define o cliente ideal e cria uma oferta. Acabou. É isso, irmão. Criar uma oferta e definir o cliente ideal. A oferta, eu expliquei na aula passada como ela tem que ser. Ela tem que ser tangível. Você precisa dizer, ela precisa estar enquadrada no segmento de dinheiro, poder, abundância, né, autoridade, ou relacionamento de tudo quanto é tipo, marido, mulher, pais e filhos, homem, Deus, mulher e Deus, homens e amantes, mulheres e amantes, relações de tudo quanto é jeito. Então, relacionamento é o que vende muito. E também relacionamento e coisas que apimentam os relacionamentos sexuais dos casais, né? São coisas que vendem bastante. Então, tudo isso é relacionamento. Depois vem estética e vem beleza, tá? Então, que são coisas, de novo, a estética é empoderamento, né? Então, ela está lá numa questão do autoestima, no embelezamento, enfim. Tem o seu público específico naquele momento. Então, cada público, cada área dessa é exatamente o que vende. Então, aqui eu vou te apresentar um pouquinho da minha metodologia e eu vou te pedir pra você pegar papel e caneta e começar a anotar algumas coisinhas aí que eu vou te passar, tá? Vê se faz sentido para você isso, tá? E se alguém quiser entrar aqui comigo, seria ótimo, porque a gente poderia pegar o teu caso e eu poderia construir o teu produto aqui real time, live, e te passar no WhatsApp. O que você acha? Algum mentor aqui disposto a entrar ao vivo comigo e a gente construir o teu produto em poucos prompts, minutos? Mas beleza, se não tiver, a gente vai seguindo aqui o barco, porque eu vou mostrar para vocês parte da minha metodologia de construção de Canva de produto high ticket, tá? Então aqui, ó, talvez não vai dar para ver muito bem, né? Mas deixa eu tentar, né? Então, construção de um produto âncora, tá? Construção de um produto âncora. Gente, a gente começa construindo um produto âncora. E aqui eu tenho alguns pilares ali importantes. Você vai aparecer assim, nossa, mas tudo isso para construir o produto? Não necessariamente tudo isso, são apenas reflexões que você precisa tomar. Então, a primeira reflexão que você precisa ter em relação a um produto, lembra que eu te falei que você é um empresário digital, né? Então, não está aqui como você entrou no digital, gente, visão empresarial, é o primeiro módulo aqui, anota aí, ó, visão de negócio. Eu sou um empresário digital, eu não quero ser um empresário amador, eu vou entrar nessa guerra, nessa briga para ganhar dinheiro.
Primeiro ponto, visão de negócio. Segundo ponto, o cliente ideal. Eu já falei milhares aqui, eu não vou repetir. Você precisa ter um cliente ideal que é nichado, super nichado, com uma persona muito bem definida, mas que ele tenha capacidade de pagar pelo seu produto. Então não é qualquer um. Lembra que você não está fazendo ONG, você está aqui com um empresário ganhando dinheiro. Então, o teu cliente ideal tem que ser: ajudo mulheres de 40, de 20 a 30, 50 anos, empreendedoras, empresárias, se possível, do segmento de advocacia, que já faturem 20k, certo? Que já faturem acima de 20k. Então, esse é o seu cliente ideal. Por que 20k, gente? Por que 10k? Porque você sabe que essa mulher tem capacidade de comprar o seu produto. Acabou. Então, não é qualquer uma. Perfeito? Cliente ideal. Depois eu tenho que entender bem aqui, ó, anota aí. Dores e oportunidades. Ninguém vai te ensinar isso, eu vou te ensinar. Dores e oportunidades latentes, momentâneas, do agora deste cliente. E quando a gente fala dores e oportunidades do agora latente, gente, não é o sonho da pessoa. Ah, eu tenho um sonho de um dia ir para as Maldivas. Ah, legal. Ela não vai comprar de você agora, tá? Esquece. Ah, eu tenho um sonho um dia de ser mãe de 5 filhos e ser linda e maravilhosa e fazer amor todo dia com meu marido e termos uma família linda. É um sonho, não é a realidade. Ela talvez não vá comprar essa solução. Agora, se ela tem um problema de agora, eu tenho 5 filhos, eu não consigo gerenciar a minha vida, tá um terror, eu me abandonei, eu tô com problemas, eu não consigo dar conta de mim, do meu marido e dos filhos, eu não consigo trabalhar, aí você consegue atuar nessa dor do momento, entendeu? A pessoa só vai pagar para você por uma dor do momento. Então, quando você fizer esse exercício, pega o teu caderno ali, ó, dores e oportunidades. Anota aí 5 dores e oportunidades latentes do seu cliente, do momento. Dores gritantes, gente. Tipo assim, ó, não consigo gerenciar isso. Em relação a dinheiro, sou mentor, mas estou no digital há algum tempo, gastei dinheiro pra caramba, fiz um monte de tráfego que não deu certo e não consigo faturar mais. Não consigo aumentar a minha renda de 2 mentorias por mês. Não faturo mais que 10 mil. Não faturo mais que 20 mil. Entende? Então, qual que é a dor? Não consegue estruturar um processo de vendas onde você consegue escalar e vender mais de 20, 30k por mês. Quando eu chego para um mentor que ele tem essa dor e eu falo para ele, eu tenho uma solução para você e te ajudo a resolver isso em no máximo 60 dias, você acha que ele vai se posicionar como? E eu ainda falo mais, tá? 60 dias é um prazo máximo. Fora isso, lá nos meus bônus, eu tenho um bônus mágico que é o caixa rápido 30 dias. Então, quer dizer, em menos de 30 dias ele já pode monetizar. E eu tenho alunos que em 2 dias de mentoria já faturam um valor alto, porque ajusta preço, produto, alguma coisa da entrega, alguma coisa na comunicação, e já começam a faturar. Tá lá no meu Instagram, ali nas primeiras postagens, o aluno que em 2 dias faturou 8 mil. O que foi que ele fez? Ajustou o preço dos produtos dele, ajustou o seu posicionamento. No dia seguinte começou a vender um produto de 1.500 por 5 mil e vendeu por 4 mil e vendeu 2, mas eu tinha falado para ele que valia 10, entende? Então ele não teve coragem. Então o outro ponto importante aqui da construção do produto é o tal do posicionamento digital, né? Então no posicionamento digital você vai falar assim, olha, eu sou uma mulher mentora, mentoro para advogadas imobiliárias, eu resolvo essas dores e o meu posicionamento digital, ele tá bem claro. Quando alguém chegou lá no meu Instagram, eu só falo disso. Eu não vou falar da roda da vida inteira, eu não vou falar do direito inteiro, tributário, civil, enfim, de família. Não, eu só vou falar do direito imobiliário. E ainda se eu tiver um assunto mais específico dentro do imobiliário, melhor ainda. Entende? Trabalho com regularização imobiliária, trabalho com reurb, trabalho com isso e aquilo. Então, eu vou me posicionar nisso. Então, toma nota aí de um próximo pilar importante, é o posicionamento. Depois, eu já falei da oferta, né? A oferta, ela tem que ser uma oferta clara e magnetizante, né? Não sei se eu falei, eu não vou repetir aqui, mas é assim, ó, ajudo, sou o mentor, lá a oferta, gente, é mais ou menos o que está na minha bio lá, tá? É o que tem que estar na tua bio. Ajudo, sou mentor de mentores, ajudo você a estruturar um produto high ticket e a faturar de 50 a 100k em até 60 dias. Eu estou dizendo que nessa oferta, o que?
para quem, como e em quanto tempo, certo? Então ficou claro, e ela é tangível ou ela é intangível? E se eu dissesse assim, ajudo mentores a ter sucesso no digital, tangível ou intangível? Ajudo você, mentor, a construir uma mentoria e ter sucesso para sempre na vida e realizar todos os seus sonhos. O que é isso, gente? Completamente tangível, não vai funcionar, tá? Um outro ponto importante para você construir um produto, veja bem, é você construir um método, tá? O método, ele é mais ou menos assim. Você precisa ter um método único. E aí eu vou explicar o porquê que isso é importante. Dentro dos níveis de diferenciação de mercado, para você se destacar da multidão, do oceano azul, que a gente fala, né, e vir para o oceano vermelho, você precisa o quê? Parar de fazer o que todo mundo faz. Então, quando eu falo posicionamento, eu tento buscar para você um posicionamento único e exclusivo. Entende? Eu preciso que você seja exclusiva naquilo que você faz. Então, por exemplo, eu sou uma advogada imobiliária que faço. Eu vou ter que achar alguma coisa, ou do teu produto, ou do teu método, ou da tua história de vida, que as pessoas olhem e falem assim: só você faz isso. Entende? Então, talvez eu seja um dos poucos mentores de mentores que trabalham com posicionamento, com venda, que tem uma promessa de 30 a 100K em 60 dias, mas que também sou constelador, coach, PNL, né? Eu trabalho com crenças, reprogramação de crenças. Eu vou te ajudar em poucos passos a se conectar com a tua essência e trazer monetizar o teu propósito, né? Eu falo assim, eu sempre ajudo você a monetizar o teu propósito. É bem difícil fazer isso, tá, gente? Porque a maioria das vezes a pessoa pensa que o propósito dela é assim, me libertar do trabalho da CLT e viver livre para sempre. Não é um propósito isso, gente. É um desejo que você tem, né? De ter um estilo de vida rico, né? Então, qual que é o propósito de verdade, né? Então, o método, ele é uma diferenciação de mercado, tá? Vou explicar agora, um pouco técnico, né? Chatinho, técnico, mas vamos ver se vocês conseguem entender. Imagina lá atrás, as pessoas, elas... Lá atrás, quando o marketing digital começou, a gente não precisava muito para vender, não, né? Eu só precisava dizer assim, eu te ajudo a emagrecer. Aí milhares de pessoas iam lá e compravam aquele produto, preciso emagrecer. Depois, como todo mundo começou a fazer isso, eu precisava evoluir um pouco mais. Te ajuda a emagrecer. Aí entrou um desafio, né? 10 quilos em 21 dias. Beleza? Essa oferta está mais atraente que a outra? Sim, está mais sexy. Mas aí todo mundo começou a fazer aquilo. Aí a gente tem que ir lá, te ajuda a oferecer 10 quilos em 21 dias, comendo de tudo. Aí eu tornei isso mais sexy, né? Então aí fala, pô, isso aqui é mais atrativo para mim. Te ajudo a emagrecer 10 quilos em 21 dias, comendo de tudo, né? Através da fruta mágica asiática, sei lá. Então eu coloquei uma coisa que atrai curiosidade, né? Te ajuda a emagrecer 10 quilos em 21 dias, comendo de tudo, né? Com uma poderosa fruta asiática através do meu método XPTO. Aí daí você dá um nome estranho para esse método, né? Método alavanca, método cross-trainer, método crossover, método... Por quê? A ideia é a pessoa ter curiosidade. Oi, Karen Garcia, eu lembro de você. A gente já trabalhou juntos na IGEA. Tudo bem? Bem-vinda. E eu vou dizer para você colocar o teu nome no teu Instagram, como você gostaria de ser chamada, porque agora eu não lembrei, eu só sei quem você é, né? Mas eu não lembro direitinho se é Kátia Garcia, então muda o teu nome para ficar como você chama, né? Pra gente lembrar direitinho, tá bom, gente? Então, o método é assim. A parte gostosa que eu tenho que falar para vocês é que hoje, tudo isso daqui eu consigo fazer em menos de 1 hora com um aluno meu, tá? Por quê? Porque nós temos um poderoso recurso que chama-se inteligência artificial, certo? Então você não precisa ficar preocupado, desesperado, porque a gente vai conseguir fazer tudo isso em poucos minutos. Depois eu vou para o formato e entregáveis, e aqui eu vou te dar ouro. Lembra que eu falei a diferença de um produto de low ticket e o produto do alto ticket? O low ticket a pessoa não tem contato com o mentor, ela paga e tem um acesso gratuito,
e boa sorte, né? Se você conseguir inventar. No alto ticket não é assim. No alto ticket, como que eu crio uma oferta atraente, sexy, que ela tenha um peso que a pessoa chegue à conclusão que ela consiga pagar mais caro? É porque ela tem acesso a mim, entende? Então, quando eu falo do formato entrega, se você criar um produto de uma mentoria de 3 meses, 6 meses, você precisa obrigatoriamente, ao longo da tua mentoria, incluir alguns encontros individuais com o teu aluno. E aí eu recomendo que se for 2, que seja no começo e que seja no final. Se for 3, começo, meio e final. O final é bem importante porque você vai fazer um assessment do teu aluno e ver se ele está pronto para comprar o próximo nível ou renovar a tua mentoria. O primeiro é o alinhamento, o diagnóstico, né? Todo o processo bonitão lá para tu entender o problema dele, já trazer uma solução e dar o plano de ação, entende? Então, normalmente aqui no formato de entrega, a gente tem um mix de entregas que são individuais, aí você vai definir ali quantas, eu não recomendo que seja mais de 2, no máximo 3 se você está começando. E hot cities. Os hot cities são os encontros em grupo, tá? E os formatos tradicionais desses encontros em grupo são quinzenais. Então, se você vai fazer uma mentoria de 6 meses, você tem 2 hot cities, são 6 hot cities, né, quinzenais. O hot city é uma aula gravada, aberta a todos os seus alunos, né, para sua comunidade, onde você provavelmente tem 2 formatos. Se é um formato mais inicial e você tem alunos iniciantes, você sempre vai começar falando 30 minutos de um assunto. Evita passar de 30 minutos que fica cansativo. E depois você abre para perguntas. Perfeito? Então, 30 minutos de um assunto da minha metodologia, que é comum para todo mundo, eu não preciso repetir individualmente. E depois abro para perguntas. O tal hot seat é perguntas, tá? Então daí ali o aluno tem um acesso a você. Aí eu vou te dizer uma coisa. Ah, por quantas horas é isso? É o tempo que tiver gente lá perguntando para você e o tempo que você consegue para responder para todo mundo, tá? Então, exemplo, se eu tenho 10 alunos numa aula, eu dou 30 minutos de um assunto e a partir dali eu abro para o hot seat. Aí eu vou resolver o problema de cada aluno. Então, assim, porque eu entendo que a dor de um aluno pode ser de outra. Então, às vezes eu levo 10, 15 minutos para resolver uma dor de um aluno, depois eu abro para o próximo, depois eu abro para o próximo, certo? Claro, eu aviso para as pessoas, quem não tiver dúvida, terminamos a aula, fica à vontade, mas se você tem uma dúvida e você quer agregar o teu conhecimento por meio da dúvida de outros, fica aqui comigo e a gente vai chegar lá. E eu vou atendendo todos os alunos até o último. Pode ser que dure 1h30, pode ser que dure 2 horas. Eu, Jean-Claude, faço isso, tá? Pode ser que dure 3 horas, eu não me importo. Eu vou ficar lá até o último esclarecer a sua dúvida, até todos estarem resolvidos. Porque aqui eu também crio uma nova forma de acesso do meu aluno à minha pessoa, né? Mas eu estou otimizando o meu resultado e eu não estou vendendo tempo. Porque o tempo que eu estou vendendo aqui ele é coletivo. E é assim que eu consigo ter uma entrega um pouco mais escalável, tá? Uma outra parte aqui dessa questão da entrega é que se tem assuntos que eu preciso falar para todo mundo, e é exatamente a mesma coisa dentro da minha mentoria, como que eu posso fazer? Dá uma dica para você. Na primeira, não grava nenhum curso, não grava nada antes, tá? Mas no primeiro aluno que você tiver, que você for falar do assunto introdutório da tua mentoria, né, assim que é um assunto genérico, é uma introdução que vale para todo mundo, você vai lá, entra no Zoom com ele e grava essa primeira parte. Orienta ele assim, fulano, eu vou gravar essa primeira parte da mentoria em 30 minutos, aí eu só vou pedir para você anotar suas perguntas e só me falar depois. Porque essa parte do que eu estou gravando, eu vou subir na minha plataforma, tá certo? E aí você vai lá no Zoom, 30 minutos, dá todo o conteúdo, aí você, né, claro, aperta o play antes e quando der os 30 minutos você aperta o desligar lá da gravação. Perfeito? Então você já vai ter uma primeira gravação de uma aula que você pode subir numa plataforma de aula, você pode subir no link do YouTube, você pode... E aí eu vou te dar uma dica aqui, ó, tem várias plataformas que oferecem essa área de membros gratuita, tá? Eu uso a Green, inclusive para os meus alunos a gente tem uma taxa de 3,99% na Green, que é mais barata, mas eu estou sendo assediado por muitas outras plataformas, recentemente a Hotmart está em negociação comigo, enfim. Na Hotmart faz isso, é gratuito, na Eduz tem isso, é gratuito, na Green tem isso, é gratuito. Então qual que é o teu esforço? Entrar no Zoom, apertar um play, apertar um stop,
aquela gravação que vai ser salva no seu computador, você vai copiar e salvar ela no YouTube não listado. Pronto, acabou. E esse link do YouTube não listado, você vai lá na tua plataforma de membros, área de membros, e você vai copiar este link lá numa aula. Pronto, você tem uma aula. Você entendeu? E a partir daí, toda vez que tiver um novo aluno, você precisa repetir tudo isso de novo? Não. O que você precisa dizer? Querido aluno, amado aluno, seja bem-vindo. Estou aqui para fazer o teu diagnóstico e o teu plano de ação. A aula número 1, que eu falo do assunto XPTO, você vai lá na plataforma que já está gravada. Entende? Eu não preciso repetir tudo de novo para o mesmo aluno. Então, assim, isso é um ponto importante de como eu consigo tornar a minha entrega escalável, tá? Beleza? Dúvidas até aqui? Alguma pergunta específica? Alguém quer falar alguma coisa? Porque agora o que eu vou meio que simular são alguns comandos, tá? No chat GPT para você criar esse produto. Agora, vamos lá. Outra coisa importante. Então tá, você é um mentor. Se eu tiver algum mentor aqui, quiser me trazer um exemplo, acabei de ver aqui que entrou o Lovers Coach, então sei como que os coaches trabalham, mas se alguém quiser mandar aqui alguma ideia do que vende, eu dou uma sugestão, tá? Mas senão eu vou simular com vocês aqui um produtinho. Então, por exemplo, você é um mentor, você é uma mentora, o que é mais comum, sim, também, você é uma mentora de mulheres, certo? Vamos fazer aqui um case. Você é mentora de mulheres. Tá? Você ajuda essas mulheres a se tornarem mais poderosas, confiantes, né? E trabalhar a autoestima delas, etc. Isso aqui é completamente intangível. Tá? Então, o que é isso aqui na prática? É intangível. Te ajuda a ser poderosa, autoconfiante e mais gostosa. É intangível, gente. Entendeu? Não, é difícil você trazer um auto ticket. O que eu iria recomendar a você aqui? Já que você está ensinando a pessoa a ser poderosa, será que você não conseguiria trazer essa oferta para mulheres que são, por exemplo, empresárias e empreendedoras? Né? Será que nesse contexto ali você conseguiria trazer um verdadeiro diálogo de empreendedorismo que vende de verdade? Será que nesse contexto você conseguiria trazer um grupo de networking com vendas, trocas de experiências, né, onde elas possam também, né, criar suas mentorias, vender suas mentorias, trocar serviços entre elas? Então, tem vários clubes de mulheres aí que fazem exatamente isso. Elas são grupos de network, apoio. E com o tempo, a gente consegue até mensurar quanto que essas mulheres conseguiriam fazer dentro desse network. De repente, você pode, através disso aqui, ajudar essa mulher a gerar negócios em torno de 10 mil mês. Entendeu? 5 mil mês, por exemplo. Será que você conseguiria, por exemplo, dar uma oportunidade para que essas mulheres possam ser uma licenciada do seu grupo de networking e fazer isso lá na cidade delas? Entende? E aí elas podem ganhar dinheiro por isso. O que você pode ensinar para elas a ganharem dinheiro? Entende? Então, quando eu consigo fazer isso, eu falaria o seguinte nesta oferta, né? Eu, exemplo, né, Juliana, sou mentora de mulheres empresárias e empreendedoras do nicho de beleza. Aí eu tô aqui, né? A beleza, alto ticket, beleza de luxo, onde ajudo você a construir um networking que vai aumentar seu faturamento em 10%, em 30%, em 40%. Será que eu conseguiria falar isso? Será que eu conseguiria dizer ela, ajudo você, mulher empresária e empreendedora, a construir produtos e faturar 10k por mês através de networking? Entendeu? Então, quando eu trago uma análise dessa natureza, então, por exemplo, vou dar até alguns exemplos de mentorados meus, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Então, o Fernando, ele é fisioterapeuta, ele vendia um produto de R$ 1.500 e a gente procurou um produto âncora para ele, onde ele poderia faturar de 5 a 10k por mês. A gente achou um processo único
E o Fernando criou um produto âncora que é ajudo você a sair da cirurgia de coluna em até 60 dias, economizando mais de 30k mês. Algo assim. Então, quer dizer, é alguém que tem um problema de coluna, que fez tudo, não tentou, mas que essa pessoa talvez tenha que ir para uma cirurgia, tenha que pagar a cirurgia, tenha que pagar o hospital, tenha que ficar sem trabalhar um ano inteiro, né? E talvez essa economia represente isso. Uma outra aluna, ajudo você, mulher, ajudo você advogados imobiliários a construírem um negócio de reurb com potencial de faturar 100k mês em até 60 dias. Fabuloso. A minha oferta, eu, Jean-Claude, mentor de mentores, te ajuda a construir uma mentoria de alto ticket, onde você pode faturar de 30 a 100k mês em até 60 dias. Fabuloso, eu sei o que eu estou falando que é. Então, quando eu crio esse produto, a primeira coisa que eu faço é a oferta, perfeito? A partir daí, segundo passo, eu vou estruturar. A gente sempre fala, primeiro vende, tá? Definir o cliente, definir a oferta, vai lá e venda. Venda um, dois. Talvez esses primeiros tickets que você tem que vender, você tem que fazer. Se você não tem uma experiência como mentor, faz algumas entregas individuais. Venda 3 tickets individuais. Essa é uma boa dica. 3 tickets individuais, entrega individual, para quê? Para eu construindo a metodologia, para eu construindo ponto a ponto. Mas enfim, o que eu recomendo você? Se você é um iniciante, lá no começo, ou ainda tem poucos turmas, uma certa instabilidade em relação ao teu processo, constrói uma mentoria de 3 meses, 6 encontros, mais 2 encontros individuais. Então, na verdade, são 8 encontros, né? São 3 encontros hot seat, quinzenais, onde você vai atender todos os alunos juntos, vai trazer um assunto para a aula e vai, nesses 6 encontros, fazer os hot seats. Fora isso, você vai oferecer para o teu aluno 2 encontros individuais, 2 só no máximo, tá? Um no começo, que é o onboarding, o diagnóstico, o plano de ação. Então, tu vai receber o aluno bonitão lá na tua sala, lá no teu Zoom, né? Individualmente, vai dar toda a atenção para essa pessoa e vai fazer um plano de ação para ela atingir a tua oferta. E no final, você vai fazer um novo encontro para fazer o quê? A venda do próximo nível, ok? Então é isso. Então, a sugestão para quem está aqui, se você ainda não tem uma ideia muito formada de como fazer, ainda não tem experiência, uma mentoria, 8 encontros, 6 hot seat em grupo, quinzenal e 2 encontros individuais. Ponto, acabou. Mas o que eu vou ensinar agora nessa mentoria? Aí, gente, eu vou falar para vocês o seguinte, ó, vou passar aqui rapidamente o que eu faço em poucos minutos para definir para o aluno, porque é importante, né? A maioria parece ser simples, mas a maioria das pessoas tem problema de construir isso. Tá? Então, por exemplo, você precisa usar a inteligência artificial, o tal do chat GPT. Tu não precisa criar nada do zero. Só que o que eu recomendo até aqui, antes disso daqui, você precisa fazer meio que uma pequena modelagem em outros players de mercado que vendem a mesma coisa que você, certo? Vendem a mesma coisa que você. Então, eu sou mentora de advogados imobiliários. Então, não precisa inventar a roda. Alguém já está fazendo isso? O que você tem que fazer? Você vai lá na internet, no Instagram e fala assim, pesquisar mentoras de advogados imobiliários. Aí você vai olhar o que ela faz, como ela vende, como ela transforma aquilo, que produto que ela cobra, quanto que ela cobra, como que ela entrega, como que é. Faz até mesmo uma sessão estratégica dessa pessoa para tu conhecer o produto dela um pouco mais a fundo, tá? Para tu ter uma ideia do que o mercado entrega, porque você vai ter que fazer algo único, diferente. Então você consulta ali 5, 6 players, aí você entendeu o que esses 5, 6 players faz, você volta para você e fala, o meu diferencial vai ser esse. Eles fazem dessa forma, eu vou fazer dessa forma. Claro, quando você está com o mentor, eu ajudo você a fazer essa pesquisa, análise, te digo o diferencial e ajudo você a construir esse produto. Mas você vai, usando alguns prompts no chat GPT, construir tudo isso aqui que eu te falei. Então, primeiro deles, por exemplo, como construir esse produto, né? Fala assim, querido chat, sou o Jean, mentor de mentores high ticket. Aí eu estou dizendo a minha área, eu preciso dizer o que eu sou. Minha promessa é ajudar mentores a faturar de 50 a 100k mês em até 60 dias. Eu preciso construir um curso online no formato alto ticket de 8 encontros, sendo 2 individuais
e 6 em formato de hot sheet. Me ajude a estruturar o conteúdo de cada encontro, as ferramentas de mentor e coach que posso utilizar e exercícios a cada aula. Pronto, acabou, gente. Você joga isso aqui no ChatGPT, o ChatGPT vai te dar bonitinho ali a sugestão de todos os encontros, o conteúdo, análise. Claro, você a partir daí vai poder analisar, né? Fez sentido a análise? O que é importante você dar para eles? Os dados, o que você faz, o que exatamente você executa. Se tem alguma especificidade, eu sou um vendedor da área comercial da indústria de parafusos verde, azul, amarelo. Tem uma especificidade no meu trabalho que eu só consigo vender o botão verde para quem é azul e o botão amarelo para quem é vermelho. Então, tu vai explicando para o ChatGPT especificidades que você tem no seu trabalho. E aí ele vai construir uma primeira sugestão para você. A partir dali, dá uma revisada, vê se faz sentido e tudo mais. Tá. Então, aí no segundo prompt, a partir desse, você vai dizer assim, querido ChatGPT, favor fazer os seguintes ajustes, né? Incluir isso, excluir não sei o que, incluir no encontro número 3 XPTO, blá blá blá, e aí ele vai te dar uma nova versão. Quando você se der satisfeito, você fala assim, com base neste curso criado acima, no formato high ticket, favor me ajudar a estruturar um método em 3 pilares. Ponto, acabou. Você vai ter um curso, um método, etc. E depois disso, você pode ainda pedir para o ChatGPT. Com base no curso e no método, eu gostaria que você me ajudasse a estruturar uma linha editorial de 21 dias para vender esta mentoria. Por favor, me ajude a incluir boca de funil, topo de funil, né? Topo de funil para trazer uma consciência para as pessoas, né? Até o bico do funil. Utilize a metodologia Spin Selling. Crie narrativas, carrosséis, reels e alguns conteúdos gravados. Ponto, gente. Acabou. É isso que a gente precisa para construir o teu primeiro produto e você ter aqui a segurança do que mais ou menos fazer em cada uma das aulas. E aí isso vai te dar muita segurança, porque você já sabe mais ou menos assim, o meu cliente é esse, a minha oferta tentadora sustentável é essa. Dentro dos meus encontros, eu vou ensinar aos meus alunos isso, certo? E o meu método é esse. Então você tem vários elementos importantes aqui para tu vender um produto de alto ticket. Fechou, gente? Como ficou muito longo, eu vou parar por aqui. A ideia é isso. Quem mandar um oizinho ali para mim ou fazer a inscrição ali na nossa aplicação de MD, eu faço com você essas simulações dentro da nossa mentoria gratuita, tá? Então tem a mentoria gratuita lá no link, porque se você achou muito complexo, você é mentor, você já fatura mais de 10k, mas quer escalar o teu produto, então assim, faz a aplicação da mentoria e na mentoria eu vou fazer essa análise com você. Você vai ver que em 1 hora a gente vai sair da reunião com esses tópicos bem montados e estruturados. E você vai ter um dever de casa de avaliar tudo que eu criei para você. Lá dentro da minha plataforma de ensino, que é a Imperium High Sales, eu tenho uma inteligência artificial que ela já está treinada e educada para auxiliar os meus alunos com a minha metodologia. Então, tudo isso aqui que eu estou falando para vocês já está lá bonitinho. Então, ele fala lá, criar uma aula, criar uma mentoria. Porque você pode fazer tudo na inteligência, tá, gente? Lá na minha plataforma, o aluno faz... Depois que ele faz toda essa estrutura aqui, a gente fala assim, favor me ajudar a elaborar a primeira aula do meu método, do meu curso. Aí ele vai pegar lá o assunto número 1 que você colocou
Ele vai te estruturar o que você precisa dar nesta aula, né? Tópicos, exercícios, PNL, não sei o que, vai estar tudo ali bonitão para você fazer. E é por isso que a gente consegue acelerar muito rápido, e é por isso que tudo aqui que eu estou fazendo nessa etapa inicial, a minha intenção é fazer tudo em menos de 30 dias, porque eu preciso entrar com você no processo comercial. Porque onde que você vai ganhar dinheiro? Na venda, no comercial, fechou? Então, o que eu tento fazer? Essa parte toda em menos de 30 dias, 2 encontros comigo, a gente já fez tudo isso e você está pronto para vender. Eu ainda vou, durante esse prazo, te dar um dos bônus nossos, que é o Caixa 30 Dias, onde você vai já ter a chance de acelerador de caixa, né? A gente vai avaliar a tua situação, teu caso, teu network e tudo mais, e ver quais funis, quais caixas, quais ferramentas eu posso utilizar já para te trazer um resultado em 30 dias. Claro, você já tem que ter lista, você já tem que ter alguns e-mails, você já tem que ter alguns pré-requisitos para isso funcionar, tá? Não funciona para todo mundo, eu estou sendo bem claro. Esqueci de falar um assunto importante. Depois que você criou o seu produto, a sua oferta, o seu método, talvez a sua linha editorial, uma coisa importante ali no produto é você incluir pelo menos de 2 a 3 bônus, tá? No teu produto. Aí, gente, vamos lá, o que é bônus? O bônus, ele é quebra de objeção. Não é assim qualquer coisa. Vendo mentoria para mulheres, vou te dar um bônus de como lavar sapatos sem molhar. Não. O bônus está completamente relacionado ao teu produto, à tua entrega e uma objeção que um cliente teu tem. Então, por exemplo, você estava vendendo uma mentoria de empreendedorismo para mulheres empresárias, criar produtos e vender produtos, mas ela pode se sentir insegura porque ela nunca fez isso. Aí o teu bônus é bônus número 1, como criar um produto do zero em 10 minutos e já vender ele em 3 reuniões de network. Então, entendeu? Eu quero te dizer, ela vai te trazer essa objeção e o teu bônus vai estar lá lindo e maravilhoso, rindo para ela, dizendo, aqui, olha, eu estou quebrando essa objeção. Uma objeção minha, que eu sempre recebo dos meus alunos, nossa, mas eu vou pagar uma mentoria high ticket, mas será que eu vou conseguir gerar isso? Será que quanto tempo que eu levo? Caixa, bônus, geração de caixa 30 dias. Em 30 dias você já pode faturar, entendeu? Então que alívio. Então em 30 dias eu já posso faturar. Sim, você já pode faturar, fica tranquilo. A minha intenção é que você desembolse o valor só no começo da primeira parcela e que o restante já saia da própria geração de recurso do teu caixa. Faz sentido? Outros bônus que eu dou, treinamento de SDR, treinamentos de closer, que é o treinamento de vendas propriamente dito, tanto para você quanto para a tua equipe, que é a parte o operacional da venda no marketing, né, no alto ticket. Então os bônus, eles servem para quebrar objeção. Imagina na cabeça do teu aluno assim, por que ele poderia não comprar o meu produto? Ele vai achar que é muito complexo implementar, ele vai achar que não é para ele vai achar que ele precisa primeiro conhecer esse assunto para depois evoluir. Legal, então dá para ele o assunto de bônus, porque daí ele vai se sentir seguro. Então tem uma lógica de construção e no produto isso é muito importante, tá bom? Então é isso, vou terminando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma pergunta, eu coloquei ali umas perguntinhas no Stories também, você pode mandar para lá que eu respondo na aula seguinte, de amanhã, às 13 horas. E seguimos juntos, bom domingão para todo mundo. Vou almoçar agora. Fizeram um bom almoço aí em casa? Fizeram uma comidona gostosa para a família? Estão se cuidando? Aproveitem o dia. Então é isso, gente. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até amanhã.